Hoje a palavra é uma palavra em homenagem às mulheres. Eu quero que vocês acompanhem comigo Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu poderia falar de muitas qualidades que são inerentes às mulheres. Podia falar da beleza, da feminilidade, podia falar da influência, né? As mulheres são muito influentes na vida dos filhos, dos seus maridos. Eu poderia falar sobre muitas coisas. E eu poderia até olhar para a Bíblia e discorrer a respeito de muitas mulheres importantes. De Joquebede, a mãe de Moisés, ou de Ana, a mãe de Samuel. Eu poderia falar sobre muitas mulheres, mas hoje eu quero falar para vocês de uma mulher simples, comum, que a gente nem sabe o nome, a gente nem sabe a história dela. A única coisa que a gente sabe dela é de um grande legado que ela teve, por conta de um relato de um encontro que ela teve com Jesus. Essa mulher era uma cananeia. A única vez que a Bíblia diz que Jesus saiu das fronteiras de Israel foi essa vez. Ela foi para a região de Tiro e Sidom, onde é o Líbano hoje. Alguns teólogos dizem que ele foi lá para descansar. Outros, dentre os quais eu me incluo, acham que ele foi lá por causa dela. Mas a verdade é que essa é a única vez que Jesus saiu de Israel. E é um contrassenso, porque no diálogo ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. No entanto, ele estava ali fora das fronteiras de Israel. E essa mulher então impactou Jesus com a sua fé, na maneira como ela lidou com a pessoa de Jesus. A fé dessa mulher, ela foi revelada para a gente em três maneiras diferentes que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, ela colocou a sua fé na pessoa certa. Quantas pessoas tiveram com Jesus e viram Jesus fazer milagres extraordinários e ainda assim não creram? Quantas pessoas acompanhavam Jesus e ouviam as suas mensagens com unção, com revelação, e ainda assim não creram? Tudo que essa mulher tinha era notícias de que havia um homem que curava enfermos e que fazia milagres, e que alguns diziam que era o Messias. E quando essa mulher teve uma oportunidade, ela sabia que não teria outra. Ela procurou Jesus e lançou todas as suas expectativas na pessoa de Jesus. Hoje eu quero perguntar para vocês, mulheres e homens: em quem você tem lançado as suas expectativas? Em quem você tem colocado a sua confiança? Amém? Ela era uma mulher comum, né? E como toda mulher comum, ela se preocupava com seus filhos. E ali tinha uma filha endemoniada. Quem aqui é mãe? Deixa eu perguntar para os homens aí: quem se preocupa mais com os filhos? Os homens, os pais ou as mães? No geral,
Vejam os filhos brasileiros. A estatística diz que 90% das famílias em que há separação, quem cuida dos filhos são as mães. Quem abandona os filhos são os pais. E as mães fazem das tripas do coração para poder cuidar dos seus filhos. Amém? Diga assim: toda mãe se preocupa com seus filhos. Então aqui não existe nada de extraordinário. Ela era uma mulher comum, uma mãe comum, que ama seus filhos e é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Mas o que era incomum na vida daquela mulher é que ela era cananeia, é que ela era de uma outra religião, ela era grega e, portanto, politeísta. E ela foi capaz de abrir mão de uma fé cultural, porque os gregos acreditavam em muitos deuses. E ela poderia ter feito as suas oferendas, e talvez até já tivesse feito em vão, mas naquele momento ela foi capaz de abrir mão daquela cultura para lançar sua fé no Filho de Deus, Jesus. E eu quero dizer para vocês, não é incomum, ao contrário, é muito comum que uma mulher que se converta leve o seu marido à fé. Mas é muito incomum que um homem que se converta primeiro leve a sua mulher e seus filhos. Eu conheço muitos homens convertidos que passam a vida inteira na igreja sem nunca levar a esposa e os filhos. Mas eu estou cansado de ver mulheres que começam a crer e acabam trazendo toda a família. Glória a Deus. Não foi à toa que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para uma mulher, porque ele queria que a mensagem fosse pregada com veemência, com alegria, com paixão. Amém? E Deus é altamente estratégico. Ele converte uma mulher porque ele sabe que uma mulher convertida dobra o joelho, vai falando devagarzinho, com um jeitinho, vai trazendo o marido, e de repente a família inteira convertida. Parabéns, mulheres, pela sua influência. Mas aprendam com essa cananeia. Coloquem a sua fé em Jesus, na pessoa certa. A mulher mostrou também, em segundo lugar, a sua fé pela sua perseverança. O texto mostra que ela primeiro faz pede a Jesus: Senhor, socorre-me. Mas Jesus lhe respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou. Olha para a pessoa do teu lado: eita fé perseverante. Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos meus donos. Essa fé não é aquela fé de vou ver para crer. Essa não é aquela fé de vai que, né? Eu vou lá, eu vou jogar um verde, quem sabe eu colho um maduro. Não foi essa fé não, essa mulher estava determinada. Ela falou: eu vou sair de lá com a minha bênção. Ele tem capacidade, ele tem poder, e eu não saio de lá sem a cura da minha filha, sem a libertação da minha filha. As mulheres são capazes de esperar, de lutar com uma perseverança que os homens têm inveja. Aquela foi uma fé de convicção de que Jesus tinha o poder para libertar sua filha. Quantas mulheres aqui estão em busca de uma bênção, de um milagre diante de Deus e que ainda não se realizou? Persevere. Persevere. Se tem uma qualidade que Deus ama, é perseverança. Existem muitos exemplos na Bíblia de que Deus está nos desafiando a perseverar. Não é? Quando Jacó lutou com o anjo, Deus sabia que ele ia vencer.
Sabia que Jacó ia acabar com a bênção que ele queria. Mas Deus falou: não vou entregar. Ele vai ter que lutar por ela. Ele vai ter que desejar essa bênção. Ele vai ter que ser tocado, vai ser marcado na sua vida, e só depois a bênção virá. Quando Daniel foi orar, ele orou 21 dias. E a resposta não veio, a não ser depois de 21 dias de jejum e oração. Essa mulher, com muito pouco conhecimento teológico, de uma coisa ela sabia: a bênção está lá, e eu não vou sair sem a minha bênção. Então eu quero dizer para vocês, mulheres, desenvolvam essa capacidade de crer esperando. Não veio ainda o sim, mas Deus é fiel. Você não sabe o que Deus está trabalhando na tua vida. Amém, queridos? Porque a bênção de Deus não é só o final dela, mas é o processo. Porque no processo Deus trabalha com você, Deus transforma o seu caráter, Deus te prepara para ser um instrumento de bênção. E essa mulher, ela foi capaz de crer com perseverança. Ela olhou para Jesus e creu em muitas verdades. Creu que ele era o Messias. Chamou ele de filho de Davi. Este era um título do Messias. Ela creu na sua divindade. Creu que era capaz de fazer milagre. Creu que ele tinha poder para expulsar entidades poderosas, demônios horrendos. E olha, olhou para ele, era só um jovem de menos de 33 anos. Ela creu que ele se compadeceria dela. Ela creu, mesmo quando ele não atendeu imediatamente. Ela creu, mesmo quando os discípulos a mandaram embora. Ela creu, mesmo quando foi testada por Jesus. Fé é perseverança. Diga para a pessoa do teu lado: fé é perseverança. E eu nunca entendo muito as razões do coração de Deus, sinceramente. Jesus conhecia o coração dela, ele não precisava daquela mise-en-scène toda. Ele sabia que ela cria de verdade, mas talvez ele quis usar daquela circunstância para ensinar os discípulos. Porque no final do diálogo, Jesus falou: uau, eu nunca vi em Israel uma fé igual a essa. Aliás, as únicas duas pessoas que tiraram um suspiro de Jesus foram dois gentios: a mulher cirofenícia cananeia e o centurião romano. E para os dois Jesus falou: uau, que fé é essa? Mulheres, vocês são belas, são femininas, e as mulheres certamente gostam de se embelezar, mas sabe qual é o grande legado que você vai deixar? Não é a sua beleza, a sua inteligência, a sua vida profissional, mas é o impacto que você produziu na vida das pessoas que estão próximas a você, através da fé que você tem no Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus atestou, em primeiro lugar, ela o adorou, a Bíblia diz. É duro dizer não para uma mulher dessa. E a palavra adorar no original significa prostrar-se. Quando Jesus falou: não vim para vocês, eu vim para os judeus, ela caiu aos pés dele. Aí ele volta para ela e fala: mas eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela não tinha acordo com ela. Ela ia sair de lá com a bênção. E ela fez da maneira certa, que impactou o coração de Jesus. Quando ele atestou mais uma vez, ela orou simplesmente: socorre-me. Quando ele continuou dizendo e argumentando, ela veio e disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Vindo do Senhor, eu não preciso do pão inteiro, só uma lasquinha é suficiente para mim.
Não é tremendo isso, irmãos? Que mulher extraordinária na sua simplicidade. Que sabedoria com tão pouco entendimento de quem era Jesus. E a terceira manifestação da fé dessa mulher foi que ela ficou esperando, ficou crendo até o seu pedido ser atendido. Quando você precisa de uma bênção, lembre-se, Deus é Pai. E quem é pai sabe que o filho que insiste, ele tem mais do que o outro que não insiste. Você sabia disso? Tem aquele filho que fala assim, a Lília sempre conta, né? Que ela vem de uma família de 4 filhos, agora o Lucas é o último. Mas ela sempre pedia. O Ziza, o segundo filho, sempre pedia. O Cássio, quando o pai perguntava, o que você quer? Ele dizia, não preciso de nada. Eles acabavam sempre recebendo mais. E eu vou dizer para você, quem pede mais, recebe mais. Você precisa de alguma bênção que ninguém pode te dar? Você tem algum milagre que você fala, esse é só Deus? Quanto você quer desse milagre? Quanto você quer desse milagre? Porque milagre, meu irmão, não é para quem precisa. É para quem crê e pede. Porque se fosse assim, Deus ia dar para todo mundo. E não é assim. Milagre é para quem pede. Nem todas as pessoas que necessitam de cura vão ser curadas. Mas a que busca a cura em Deus, que briga com Deus, fala, Deus, a tua palavra diz, eu quero isso na minha vida. Essa pessoa vai provar. Se você tem um filho que não é convertido ainda, fica aos pés de Jesus até que ele se converta, irmãos. Amém? Deus é um Deus que responde à oração. E essa mulher foi extraordinária na sua perseverança. Esse é o legado dessa mulher. Isso é muito melhor do que, mulher, grande é a tua beleza. Isso é melhor do que mulher, mulher, grande é o teu sucesso. Não, mulher, grande é a tua fé. Gente, para o Filho de Deus dizer que é grande, nós estamos falando de alguém que conhece grandeza, tá? Se tem alguém que sabe o que é grande, é ele. Ele criou todas as coisas. Ele olha para um ser ínfimo e diz, grande é a tua fé. Eu estou impactado com a sua fé. E por isso ela recebeu a sua bênção. Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantos aqui se lembram do nome dos seus avós? Levante a mão. Praticamente todo mundo. Quantos aqui se lembram do nome dos seus bisavós? Diminuiu mais do que da metade. Quantos aqui se lembram do nome dos seus tataravós? 2, 3, 4. Para esses 4, para esses 5, quantos de vocês se lembram onde os seus bisavós foram enterrados? E os tataravós? O que eu estou querendo dizer para vocês? Daqui 3 gerações, talvez todos nós sejamos esquecidos. Alguns poucos fazem coisas tão extraordinárias que ficam para a história. Mas a grande maioria, daqui 3 gerações, se Jesus não tiver voltado, talvez as pessoas se lembrem que eu fundei essa igreja. Mas talvez poucos se lembrem como eu era, meu jeito de ser, minhas pregações. Talvez leiam meus livros e possam lembrar um pouco do que eu deixei. Sabe o que de verdade é o seu legado, meu querido? O seu legado é como você pode
impactar as pessoas que vivem com você hoje. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos. Essa mulher entendeu isso. Se você for um grande empresário, uma grande empresária, uma mulher vitoriosa na vida profissional, isso não vale nada. O que realmente importa são as pessoas que te amam. E porque te amam, vão olhar para você e vão querer ser como você. Por isso a coisa mais importante que eu digo para vocês, mulheres hoje, sejam mulheres de Deus, cuja fé possa impactar a vida das pessoas, primeiro a Deus, e possa transformar a vida dos seus filhos. Amém? Diz que um pastor foi pregar num time de futebol americano em Atlanta, e ele fez esse tipo de pergunta: como é que você acha que vai acontecer com você daqui 3 gerações? Quem vai lembrar de você? E diz que um dos melhores jogadores lá virou e falou assim: ó, eu não estou nem aí, vocês vão lembrar de mim. O que eu quero mesmo saber é se os meus filhos, através da minha vida e da minha fé, vão crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque esta é a verdade. Nós somos seres finitos, nós somos efêmeros. A Bíblia diz é como a erva que seca e cai a flor. O que permanece é a palavra de Deus. Agora, querido, ainda que os anais da história não escrevam sobre a sua vida, o livro da vida vai escrever todos os seus atos e como você impactou todas as pessoas que estiveram ao seu redor na tua geração. Eu quero falar para vocês de 3 homens muito importantes, 3 reis que viveram e que foram contemporâneos. Primeiro é Salomão, um homem extremamente sábio, mas dominado por suas paixões. O segundo é Reoboão, seu filho, um homem muito poderoso, recebeu o trono no auge do reinado de Salomão, muito poderoso, mas com um coração cheio de maldade. E o terceiro é Jeroboão, um homem privilegiado, não sendo da linhagem real, era o general de Salomão, mas que com um temperamento não ensinável. Estes 3 juntos provocaram a destruição, a separação da nação de Israel até hoje. Vejam o que faz numa nação quando homens são sagazes, poderosos e chegam ao poder. Eles fazem estragos, como aconteceu agora na nossa nação. O legado desses 3 homens foi muito ruim. Anos depois, se levanta um outro rei chamado Manassés, filho de Ezequias, um homem de Deus. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele, dentre todas as barbaridades que ele fez, ele instituiu um culto a Moloque, em que as crianças eram sacrificadas, queimadas vivas, no chamado Vale de Inom. A palavra Inom no hebraico significa lugar do inferno. No Novo Testamento, quando a Bíblia fala de Geena, no grego é terra, terra do Inom, terra do inferno. Aquele vale em que Manassés instituiu um culto, uma adoração ao deus Moloque, foi um lugar de tanto horror e de tanta dor e de tanto gemido, que quando a Bíblia vai chamar o inferno, usa aquele tempo como parâmetro, como referência. Um homem foi capaz de trazer um legado desse. Mas alguns anos depois, nós temos o contrário. Manassés, filho de um bom rei, se tornou um demônio. Mas anos depois, Josias, filho de um homem apartado de Deus, se deixa ser transformado. Aos 8 anos, Josias assume o reinado em Judá.
Na sua adolescência ele começa a buscar ao Senhor. Aos 22 anos, ele faz uma reforma em Jerusalém. Aos 24, ele acha o livro da lei. E ele faz uma reforma no templo. E houve o maior avivamento de Israel desde aquela época. Você pode fazer diferença. Mulher, às vezes você se sente pequena, incapaz, insignificante. Mas o que eu quero te dizer, seja como essa mulher. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe sobre a sua vida pregressa. O que nós sabemos é que ela era uma mulher de fé, e que por causa da sua fé, a sua filha foi liberta. E nós até hoje somos influenciados e aprendemos com a sua atitude. Amém? Então a minha palavra para você, mulher, mas para você, homem, também. Talvez daqui 2, 3 gerações, 4 gerações, nem os nossos parentes saibam quem nós somos. Mas o Senhor sabe. E a Bíblia diz que um dia será aberto o livro da vida e os livros das nossas obras. Que você e que eu sejamos lembrados pelo Senhor como homens e mulheres de fé. Amém? Deixa sua fé brilhar hoje nesses dias. Vivemos num tempo de apostasia, mas uma mulher pode mudar a história de uma família. Uma pessoa pode mudar a história de uma nação. Feche seus olhos, fale assim com Deus. Ore: Senhor meu Deus, eu não preciso ser extraordinário para ter uma fé extraordinária. Eu posso ser uma pessoa simples e ainda assim impactar o coração de Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu entendi que o meu legado é impactar as pessoas que me conhecem, a minha família, aos meus irmãos na igreja, aos meus amigos, aos meus vizinhos. Ajuda-me, Senhor, a ter essa fé que impactou o teu coração. Porque eu sei, Senhor, que ainda que eu seja esquecido pelos homens, o Senhor se lembrará de mim e da minha fé. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida de fé. Eu entrego todos os meus problemas ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Ajuda-me a perseverar, a esperar, a continuar a crer, até que a minha bênção se concretize, até que o meu milagre se realize. Porque eu sou simples, eu sou pequeno, mas tu és grande, e é na tua grandeza que eu me fio, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você apresentasse a Deus talvez aquele sonho que você já não tinha mais, e que você pudesse falar com o Senhor agora, dizer: Senhor, eu não quero desistir do meu sonho, porque eu acho que o Senhor não pode dar. Eu só quero deixar de orar por isso se o Senhor me disser que essa não é a tua vontade. Mas hoje eu quero me posicionar, ó Deus, como aquela mulher, e orar a Ti até que o Senhor opere o Teu milagre, porque não será só para o meu benefício, mas será para a Tua glória. Então levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu te apresento
a minha petição. Humanamente é impossível, mas o Senhor é Deus do impossível. Humanamente é grande demais para mim, mas para o Senhor é nada. Por isso eu peço perdão, Senhor, por toda incredulidade, por toda preguiça. Fortalece-me espiritualmente, para que eu guerreie, para que eu te invoque, para que o Senhor opere o teu milagre e responda sim para a minha necessidade. Eu vou orar como aquela mulher. Socorre-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga amém, diga amém.